Bora lá conversar um pouquinho em relação à caixinha de perguntas que eu fiz hoje. Eu escolhi falar sobre um tema bastante complexo, inclusive muito polêmico, sim, porque eu vou cutucar aqui algumas crenças muito profundas que todos nós trazemos, eu trago, todos vocês trazem, porque isso faz parte do inconsciente coletivo, isso faz parte da maneira como os nossos pais nos educaram, da forma como os nossos avós educaram os nossos pais e assim sucessivamente. E quando a gente escolhe olhar para uma nova forma de pensar, frente a uma situação que parece ser tão consolidada, né? Parece tanto ser aquilo mesmo, aquilo ser verdade. Num primeiro momento, isso pode causar estranheza, isso pode causar raiva, isso pode causar revolta. Então, entendam que a razão desse vídeo é apenas para trazer uma outra visão. Propor aí uma abertura, uma forma de pensar um pouquinho diferente. E a pergunta que eu escolhi colocar para vocês foi a seguinte: olha só. Vamos lá. Você pede a Deus ou a espiritualidade ajuda material? Quando você precisa pagar uma conta que você não tem dinheiro, quando você quer resolver algum problema material, você costuma pedir para Deus, pedir para a espiritualidade uma ajudinha em relação a isso? Vamos lá? Então, primeiro de tudo, eu quero comentar com vocês as respostas que eu tive, que, olha, foram sensacionais. Grande parte das pessoas que responderam, e eu digo aqui mais de 90%, disseram assim para mim: sim, Paty, eu peço para a espiritualidade quando eu preciso de dinheiro, quando eu preciso de prosperidade, quando eu preciso de alguma ação, de alguma ajuda em relação a isso. E aí eu tenho algumas respostas aqui muito legais que me dizem assim: eu já pedi bastante. Hoje em dia eu entendo que não funciona exatamente dessa forma. Outras pessoas que foram muito enfáticas e me disseram assim: Paty, eu não peço ajuda para a espiritualidade quando envolve aí pedidos materiais. Agora vamos à sessão polêmica, né? Que eu gosto demais da gente sentar e olhar para uma situação por todos os ângulos e vale a pena a análise disso. E para a gente começar, eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro deles é uma frase de Freud que eu gosto muito, que ele diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Primeira coisa que eu quero deixar aí para vocês já irem pensando. Segunda, mais uma pergunta. Qual é a força mais poderosa que existe em todo o universo? Qual é? Qual é a maior de todas? Qual é o que existe de mais poderoso que nós, aqui na terceira dimensão, enquanto seres humanos em evolução, a gente consegue acessar? Vai pensando sobre isso, que no final do vídeo eu vou falar, olha, bastante. Mas até lá, vai pensando e vê o que vem na tua cabeça. Por que eu fiz essas 2 perguntas? Porque tudo quando a gente começa a estudar pela ótica da cocriação, significa que a nossa realidade hoje, como ela é, com todos os nossos problemas, com todas as nossas satisfações, com todas as nossas tristezas, com todas as nossas dívidas, com todas as nossas doenças, tudo aquilo que nos cerca, nós somos inteiramente responsáveis por isso. Nós estamos cocriando o tempo todo, estamos colapsando ondas
o tempo todo na nossa vida. A questão é, o que é que você tem magnetizado para a sua vida? O que é que você tem colapsado para você? Será que é abundância, riqueza, saúde, felicidade, um relacionamento maravilhoso? Ou será que é exatamente o inverso disso? Se nós cocriamos a nossa realidade o tempo todo, vamos agora para o segundo ponto. Você não cocria o seu desejo. Você cocria quem você é. Porque se fosse para cocriar desejo, seria muito fácil, né, gente? Quem que aqui não consegue sentar, imaginar e se sentir, por exemplo, numa BMW? Ou ainda, eu tô aqui sentada falando com vocês, mas ó, eu tô sentindo, eu já tô ali, ó, em Maldivas. Ah, eu tô. Facinho. Eu consigo sentir ali o mar batendo, eu consigo pisar ali na areia da praia. Ah, eu já tô ali fácil. Bem fácil. Então, se cocriar fosse tão simples assim, por que é que a gente tem tanta dificuldade em fazer isso? Porque não é em relação ao seu desejo, é em relação a quem você é, em relação à sua frequência, em relação à sua assinatura energética, que diz respeito aos seus pensamentos, diz respeito às suas emoções, diz respeito a tudo aquilo que você vibra o tempo todo. Se eu estou pedindo, por exemplo, vamos imaginar, um salário mensal de no mínimo 50 mil reais e a minha frequência é para continuar ganhando um salário mínimo porque eu não entendi ainda o segredo por trás disso, então eu posso desejar o quanto eu quiser, que infelizmente eu não vou conseguir acessar a frequência necessária para poder cocriar esse salário de no mínimo 50 mil reais. Se você está precisando de um bem material, se você está precisando de uma ajudinha da espiritualidade, significa que você, de certa forma, e na verdade de forma integral, está deixando de acessar a frequência que vai te propiciar isso que você está pedindo. Parece fácil, né? Mas não é. Na verdade, entender é até fácil. O difícil é a gente conseguir praticar tudo isso. Porque principalmente envolve uma coisinha chamada mudança na maneira de pensar. E é fácil? Claro que não. Não é fácil porque fomos educados assim. Não é fácil porque o inconsciente coletivo nos traz o tempo todo esse tipo de informação. E aí a gente acaba se sabotando o tempo todo. Mas entenda que todas as vezes que você não consegue, por exemplo, resolver um determinado problema financeiro, todas as vezes que você entra em desespero, porque as dívidas estão se acumulando ali, todas as vezes que você olha com muita frustração, porque os seus sonhos, porque os seus desejos não são realizados. O que é que tem por trás disso? Você. Exatamente você. A tua frequência. Aquilo que você está vibrando, emanando o tempo todo. Como que eu vou cocriar uma realidade diferente daquela que eu estou vivendo e que eu não estou feliz? Se eu não consigo pensar de uma forma abundante. Se eu não consigo sentir de uma forma abundante, se eu não consigo confiar no fluxo do universo. Então agora vamos para o próximo paralelo, que é a espiritualidade e Deus. E aonde que entra tudo isso para nos salvar naqueles momentos em que a gente se desespera,
e que a gente pede ajuda, em que a gente pede para resolver os nossos problemas. Meu Deus, me ajuda, eu não consigo pagar tal conta, e a espiritualidade e o que quer que seja. Se nós estamos olhando para a frequência de Deus, e aqui entra Deus, espiritualidade, o Criador, o vácuo quântico, olha, independente daquilo que você acredita, mas vamos colocar como sendo o Criador de tudo isso que tem aqui, de mim, de você, do que está à nossa volta. Se Ele cria tudo isso aqui, ó, o tempo todo, porque é através da frequência dele que o universo se mantém estável, você realmente acha que ele interferiria naquilo que existe de mais sagrado, que se chama o seu livre-arbítrio? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Você realmente acha que Deus, na sua grandiosidade, no seu amor incondicional, ele interferiria no seu livre-arbítrio, nas suas escolhas? Claro que não. Justamente por todo o amor incondicional que ele tem, enquanto criador de você, criatura, e ele quer a sua evolução o tempo todo. Jamais, jamais haveria interferência da parte dele no seu livre-arbítrio. E a partir do momento que ele atendesse o seu pedido, sendo que esse pedido não está em ressonância com quem você é, com a sua frequência, o que é que ele estaria fazendo? Interferindo no seu livre-arbítrio. Por quê? Porque a sua capacidade de escolha não daria conta daquilo que você está pedindo nesse momento e que você não tem, porque não é o que você é de verdade. Parece maluco, né? Mas é uma forma diferente da gente entender que todas as vezes que nós pedimos algo à espiritualidade, nós tiramos a responsabilidade da bagunça que a gente fez. Nós estamos terceirizando um fato que deveria ser resolvido por cada um de nós. Ou você realmente acha que Deus, o Criador, é responsável pela sua infelicidade? Ele é responsável pela sua escassez? Ele é responsável pelas contas que estão ali se acumulando dia após dia? Se chegou o momento de você, de verdade, assumir a responsabilidade da sua vida, e isso significa assumir a responsabilidade que a parte financeira não está como você gostaria, porque precisa fazer algo diferente. As contas estão se acumulando porque, ao invés de você vibrar algo diferente, você está ali cada vez mais na pobreza, preocupado com a dívida, preocupado o tempo todo em remediar, em controlar algo que você não teria controle. A única coisa que você teria controle nesse momento seria encontrar um caminho para te dar condições para ganhar mais dinheiro. Mas não ficar ali o tempo inteiro pensando, repensando, meu Deus, a dívida, olha quanto boleto, o que eu vou fazer, olha a dívida, e agora, está acabando o mês. O caminho não é esse. E por que Deus, na sua magnitude, iria interferir no seu livre-arbítrio? Jamais. A presença dele é a presença do amor incondicional. E entenda, ele jamais, jamais optaria pelo seu sofrimento. Muito pelo contrário. Mas quem é que está escolhendo esse sofrimento? Você. E a partir do momento que eu, que você, que todos nós escolhemos continuar nisso, jamais
a frequência do Criador entraria para mudar algo que nós somos. Pense diferente comigo, ok? Eu sei que tudo isso que eu estou falando parece uma maluquice. Meu Deus do céu, Patrícia, como assim? Eu não vou pedir para Deus? Eu não vou pedir para a espiritualidade ajuda? Eu não vou... Vamos pensar diferente. É apenas um convite. Todas as vezes que você está ali pedindo por ajuda, pedindo por socorro, o que é que você está vibrando? Falta, escassez, desespero. E o que é que você vai ter de volta? Falta, escassez, desespero. Universo, Deus, vácuo quântico, o que quer que você queira chamar, não entende língua. Entende o quê? Frequência. Essa é a comunicação do universo. Então preste atenção naquilo que você está comunicando o tempo todo. E agora sim, vamos conversar sobre o que existe de mais poderoso no universo para nos auxiliar nesse processo? Eu não sei se vocês já pensaram, mas uma das coisas, e eu acho que é a maior de todas, o maior poder que nós podemos adquirir significa o poder de soltar. E o que é esse tal poder de soltar? Significa confiar no fluxo do universo, significa confiar nas suas escolhas, significa confiar em todo o trabalho que você vem fazendo para evoluir e para crescer. Tudo aquilo que você fica em cima estraga, azeda, não dá certo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está ali olhando a vitrine de uma loja de shopping. Você está ali, curtindo, passando, olhando ali aquela vitrine. E no momento que você está ali se deliciando, olhando as roupas, os sapatos, sai uma vendedora de dentro da loja e vem atrás de você, insistindo para que você entre para você comprar. Qual é a tua primeira reação e sensação? Não é de afastamento? Claro que é. Por quê? Porque ninguém gosta de ser pressionado. Ninguém gosta dessa ansiedade que a pressão traz em cima de qualquer situação. Primeiro comportamento nosso é sair fora. Dizer assim, obrigada, eu estou só olhando. Não é? E isso acontece com absolutamente tudo. Tudo na nossa vida. Tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que a gente coloca pressão, tudo aquilo que traz ansiedade por trás, simplesmente não dá certo, paralisa, não acontece. Ou, se acontece, acaba acontecendo de uma maneira infinitamente menor do que deveria. Então, esse efeito que eu estou dizendo para você, que é exatamente contrário ao que existe de mais poderoso no nosso universo, que se chama soltar, é o tal do efeito Zenão. Aonde eu fico em cima de alguma coisa desesperadamente porque eu quero que aquilo aconteça. Mas na hora que eu faço isso, que eu aperto tanto, que eu sufoco tanto, sai pelo vão dos dedos. E não acontece, e não funciona. E o efeito Zenão, ele é tão incrível que, olha, grande parte das pessoas que conhecem o meu trabalho, que fazem os meus cursos, dizem assim para mim, Paty, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo tudo. Olha, eu estou pensando diferente, eu estou me comportando diferente, eu estou usando a radiestesia, sabe? Eu estou buscando ter uma outra visão e agora não está dando certo. O que é que está acontecendo? Solta! Solta. Solta, porque quanto mais você fica em cima, querendo o resultado que você acha que tem que acontecer, no tempo que você acha que deve acontecer, mais você paralisa essa ação.
E eu não vou falar detalhes sobre isso nesse vídeo, depois eu vou gravar um outro vídeo inteiro para vocês, demorado, só sobre o efeito Zenon quântico. Mas isso tem tudo a ver com a questão de orar, com a questão de pedir questões materiais para Deus e para a espiritualidade. Por quê? Porque a partir do momento em que você pede, a partir do momento em que você se coloca nessa posição de vítima de uma situação na qual você precisa pedir ali para ter ajuda, porque você não consegue sair sozinho. Aonde que você está? Exatamente prendendo o fluxo. Por quê? Porque eu sou a criança birrenta. Eu quero ajuda agora. Eu quero ajuda para resolver determinado problema até às 5 horas da tarde. Me ajuda, meu Deus, pelo amor de Deus! Senão eu não sei o que é que vai acontecer na minha vida. O que é que eu estou causando com a minha ansiedade? Dizer não. O tempo todo. E aí, não vai acontecer. E nesse momento, eu sou aquela pessoa abandonada por Deus, pela espiritualidade. Não adianta, eu rezo pra caramba. Olha, eu converso, eu peço, mas Deus não me atende. A espiritualidade vira as costas para mim. Eu devo ter sido uma péssima pessoa na última encarnação, porque não adianta, eu não tenho esse acesso, eu não consigo ter ajuda. Como se a espiritualidade devesse ajuda a você. Quem é que precisa te ajudar a sair de onde você está? Quem é? Você mesmo. Então, a partir de agora, em todos os momentos que surgir aquela vontade incontrolável, porque eu sei que nossa, olha, se eu não tomar cuidado, mesmo com todo o treino, com todo o estudo que eu faço, é fácil a gente falar, puta, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Então, vamos tentar trocar essa frequência de escassez, essa frequência de vitimização, essa frequência do coitadinho que sempre está ali precisando de ajuda, de socorro espiritual e é abandonado pela espiritualidade, pelo agradecimento. Veja bem, eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que você não deve louvar a Deus, a espiritualidade, que você não deve agradecer, muito pelo contrário, porque o que nós temos hoje é agradecimento. Agradecimento o tempo todo pela nossa existência, pela nossa escolha ser respeitada. Sim, nós escolhemos o tempo todo estarmos aonde estamos. Por mais que seja horrível a situação aonde eu me encontro, a escolha minha. Então agradecer. Agradecer pelo amor incondicional da espiritualidade que respeita o nosso livre-arbítrio, que respeita a nossa decisão. Apenas nas suas orações de hoje, ao invés de pedir, agradeça. Agradeça por toda a assistência, agradeça pelo respeito ao seu livre-arbítrio, à sua integridade. Agradeça por você estar sempre amparado, independente de você sentir, de você enxergar, de você ver essa sustentação. Agradeça, ao invés de pedir. Eu sei que parece ser algo esquisito, né? Tudo isso que eu tô falando, no mínimo louca. Nossa, quem é essa louca? De onde ela saiu dizendo que eu não posso pedir para Deus o que eu quero? Tenta, só um pouquinho. Ao invés de pedir, apenas agradecer. Porque se você realmente confia no fluxo da abundância do universo, você não precisa pedir. Você já faz parte desse imenso banquete. Pensem nisso.
Beijo enorme e fiquem com Deus.